semana São Domingos, primeiro dia, de Caleruega para o mundo. Querido e querida ouvinte, que alegria chegarmos mais uma vez na semana em que celebramos o dia de São Domingos. Nesse ano, infelizmente, temos que celebrar de modo diferente, afastados de nossos encontros, mas como família dominicana, nos fazendo próximos com as ferramentas e criatividade que possuímos. Isso é um jeito bem dominicano de ser e estar, adaptando o segmento de Jesus Cristo às realidades que nos interpelam. Também fazemos o convite para oferecermos nossas orações às vítimas da Covid-19 e para que muito em breve superemos essa situação. Que essa semana possa nos ajudar a rezar e celebrar em unidade a vida de nosso Pai Domingos. Domingos nasceu no dia 24 de junho de 1170 em Caleruega, onde hoje chamamos de Espanha, mas naquele período eram diversos reinos. Ele faleceu em Bolonha, na Itália, no dia 6 de agosto de 1221. Seus pais, Joana de Asa e Félix de Gusmão, pertenciam a uma pequena nobreza guerreira, encarregada de assegurar guarnições militares nos conflitos com os muçulmanos. Seu pai, Félix de Gusmão, queria entusiasmá-lo pelas armas, levando o menino para o meio de seus soldados. Porém, Domingos preferia andar com a mãe, Joana de Asa, mulher faminta por ajudar as inúmeras pessoas atingidas pela guerra. Conta a tradição que Dona Joana, quando grávida de Domingos, sonhou que dava à luz a um cachorro branco e preto que segurava na boca uma tocha com a qual ia incendiando todos os lugares onde passava. Preocupada com um sonho tão real e medonho, foi às pressas visitar o mosteiro de São Domingos de Silos e pediu a um monge que fizesse a interpretação daquele sonho. Na intimidade de sua oração, ouviu a seguinte resposta: seu filho será um fervoroso pregador do Evangelho e com sua palavra atrairá muitos à conversão. Nessa semana de São Domingos, vamos tentar compreender melhor o significado de ser um pregador, uma pregadora, ao estilo dominicano. Domingos de Caleruega, domingos que ama a verdade, domingo da esperança, domingo de Gusmão, domingo vive a palavra, domingos meu ideal, domingos luz da igreja, domingos de Gusmão, domingos sou pregador, domingos da paz a estrela, domingos fogo de Deus, domingos de Gusmão, nos destes, ó Pai, domingos, a força dessa verdade, com amor pelos pecadores, nos ensinou a pregar. Trocastes nosso caminho por sedes de liberdade. Tua luz viciou nossa história de preto, branco e de fé. Domingos de Caleruega, domingos que ama a verdade, domingos da esperança, domingos de Gusmão. Texto bíblico. Mateus, capítulo 14, versículos 22 ao 36. Rezando com a Igreja no dia de hoje, ouçamos a palavra do Santo Evangelho. Logo em seguida, Jesus obrigou os discípulos a entrar na barca e ir na frente para o outro lado do mar,
enquanto ele despedia as multidões. Logo depois de despedir as multidões, Jesus subiu sozinho ao monte para rezar. Ao anoitecer, Jesus continuava aí sozinho. A barca, porém, já longe da terra, era batida pelas ondas, porque o vento era contrário. Entre as 3 e as 6 da madrugada, Jesus foi até os discípulos, andando sobre o mar. Quando os discípulos o avistaram, andando sobre o mar, ficaram apavorados e disseram: "É um fantasma!" e gritaram de medo. Jesus, porém, logo lhes disse: "Coragem, sou eu, não tenham medo." Então Pedro lhe disse: "Senhor, se és tu, manda-me ir ao teu encontro, caminhando sobre a água." E Jesus respondeu: "Venha." Pedro desceu da barca e começou a andar sobre a água em direção a Jesus. Mas ficou com medo quando sentiu o vento e, começando a afundar, gritou: "Senhor, salva-me!" Jesus logo estendeu a mão, segurou Pedro e lhe disse: "Homem fraco na fé, por que você duvidou?" Então eles subiram na barca e o vento parou. Os que estavam na barca se ajoelharam diante de Jesus, dizendo: "De fato, tu és o Filho de Deus." Acabando de atravessar, desembarcaram em Genezaré. Os homens desse lugar, reconhecendo-os, espalharam a notícia por toda a região. Então levaram a Jesus todos os doentes e pediram que pudessem ao menos tocar a barra da roupa dele. E todos os que tocaram ficaram curados. Foi muito feliz o tema escolhido para a primeira meditação das comemorações em louvor ao nosso Pai São Domingos. Provocador o texto bíblico que fundamenta esta nossa reflexão, a saber, foi o capítulo 14 do Evangelho de São Mateus. Os versículos escolhidos foram do 22 ao 36. É de conhecimento geral que o capítulo 14 de Mateus é uma narrativa dos eventos contrários ao ensinamento e à boa nova de Jesus. Estes eventos têm nome. Chamam-se, por um lado, Herodes, cuja crueldade foi expressa por meio da narrativa do assassinato de João Batista, movido por pura vaidade e para deleite de seus convidados e esposa. Em segundo lugar, o desejo popular em fazer de Jesus rei, pois o povo, provando de seus sinais, desejavam aclamá-lo como tal. Este título também nos mostra sinais das dificuldades interiores e exteriores. A perícope escolhida situa-se logo após o milagre da multiplicação dos pães realizado por Jesus. O versículo 22 tem início com Jesus forçando os discípulos a entrarem na barca e os manda atravessar o mar da Galileia em direção a outra margem, lugar de onde saíram anteriormente. Jesus assume o compromisso de despedir a multidão. Após tê-lo feito, dirige-se a um lugar deserto para rezar, mais precisamente à montanha. Enquanto isso, a barca com os discípulos, já bem longe da costa, enfrenta a fúria do mar e do vento, que lhes são contrários. Pela madrugada, Jesus vai caminhando sobre as águas até a barca, onde se encontram os discípulos. Pensando ser um fantasma, os discípulos gritam de medo, quando são tranquilizados por Jesus, que diz: "Sou eu, não tenhas medo."
Simão Pedro, vendo Jesus caminhando sobre o mar, pede para ir ao seu encontro, ao que o Senhor permite, e ele se lança nas águas e começa a caminhar em direção a Jesus. Porém, sentindo o vento, começa a afundar e então grita pelo Senhor. E o mestre o salva, sem o questionar sobre o motivo do seu medo. Com Jesus na barca, o mar e o vento se acalmam para o espanto de todos. Assim como Jesus força os discípulos a entrar na barca e atravessar o mar, Caleruega força Domingos a se lançar, a avançar para águas mais profundas. Por Caleruegas, entenda-se aqui sua família, sua casa, seu lar. Sua família no sentido de sua linhagem nobre, sua casa no sentido do seu legado, seu clã, seu lar como o conjunto de relações, e no caso, relações afetuosas, amorosas, cuidadosas, piedosas, evangélicas. Diria cristã, mas em nossos dias, tal adjetivo é sinônimo de conservadorismo, desamor, relações estranhas ao Evangelho. Do seu lar saiu santidade. Domingos, canonizado pela Igreja. Sua mãe, feita beata pela Igreja. Seus 2 irmãos possuem fama de santidade, sem esquecermos de Félix, seu pai, um homem justo, assim como São José. Em Palência, Domingos progride em seu itinerário evangélico, aprofundando sempre mais seus conhecimentos, aprimorando sua virtude, sempre com os olhos abertos às necessidades do próximo, que no caso eram todos os carentes do seu auxílio, de quem ele se fez sempre muito próximo, seja dos mendigos, vítimas da fome em sua adolescência, seja o Papa Inocêncio III, em meio à sua angústia diante das flagrantes desobediências ao Quarto Concílio de Latrão. Domingos se torna, nas mãos deste Papa, uma tocha que espanta as trevas do erro, acalma e acalenta os desesperados, põe em estado de alerta os bispos que se encontravam acomodados. Domingos tem em comum com os apóstolos, contemplados na perícope selecionada de Mateus, a virtude da obediência. Sim, os apóstolos aceitaram com docilidade o imperativo do Mestre em adentrar na barca e se lançarem. E quer o mar esteja agitado, ou quer os ventos fossem contrários, se mantiveram firmes na obediência ao Mestre. Domingos segue deste mesmo modo esta trilha apostólica. Lança-se ao mar, sabendo dos riscos, pois era nobre, estava habituado e presenciava conversas sobre política externa. Em Palência, sabia dos inúmeros movimentos de renovação existentes na Igreja. Prova disto foi sua opção de fazer parte de um grupo renovador e renovado. O estilo de vida de Cônego era algo novo para aquela época, para não dizer ousado. Domingos não teme, enfrenta. Seu desejo é o de crescer no apostolado ao Senhor, servindo a Igreja de Deus, renovando-a, conformando sua mensagem àquele novo modo de vida nascente no século XIII, a saber, as cidades, as universidades, os inúmeros movimentos espirituais, a renovação da vida religiosa, os novos modos de governo circular. Portanto, de Caleruega para o mundo, nos provoca a não nos fecharmos em nós mesmos e de usarmos nossos dons e talentos
para nos lançarmos ao novo, fazendo, como Dom Helder Câmara, uma revolução por dentro. Queremos iniciar essa semana com algumas provocações. Ouvimos hoje pequenos fatos da história de São Domingos, seu local de nascimento, o perfil de sua família, os desejos para a vida desse jovem. Lembremos um pouco de nossa história. Quais são os pontos marcantes que ajudaram a desenhar quem somos? Quais são as pessoas envolvidas em nossa história pessoal? Ainda à luz da vida de São Domingos, notamos que Deus agiu na vida dele e de sua família e deixou marcas. Quais são as marcas de Deus em minha vida? A vida de São Domingos também esteve relacionada a conflitos e disputas. Em minha vida, quais foram ou são os conflitos que passo e peço a coragem e discernimento para superá-los? Em unidade com o texto bíblico, quais são os gestos, falas, ações marcantes da pessoa de Jesus? Como os discípulos se portam com ele? Em qual papel ou cena me vejo nesse evangelho? Este